Olá a todos e todas, estamos começando o Meio Ambiente em Revista. Hoje nós estamos com uma convidada, a Jéssica Nicola. Ela é arquiteta e ela vai estar falando um pouquinho sobre a construção de edificações, a habitação, a sustentabilidade e todas as questões que envolvem a arquitetura e o urbanismo. Então, seja bem-vinda, Jéssica. Jéssica, primeiramente, assim, para a gente começar a nossa conversa, queria que falasse um pouquinho da tua trajetória enquanto profissional, enquanto estudante de arquitetura anteriormente. Bom, eu sou formada desde 2014, final de 2014, e me formei no Centro Universitário Franciscano. E logo depois da formatura eu já iniciei em uma empresa de engenharia e fiquei lá até agora, há um mês atrás, e a partir de então eu estou começando com o meu escritório próprio. Então já está se desafiando nesse mundo, nesse mercado, né, que é dos escritórios de arquitetura. E a gente queria, né, como é a temática do nosso programa, ser o meio ambiente, né, se tu pudesse falar um pouquinho o que a sustentabilidade tem a ver com a arquitetura e o urbanismo. Bom, na arquitetura a gente sempre tenta trazer essa questão de sustentabilidade. Na edificação, principalmente, a gente procura usar materiais locais que necessitem menos transporte, causando então menos consumo de combustíveis. Também a gente tenta sempre lembrar da questão do conforto de temperatura. Então a gente tem como trabalhar as duas e três coisas juntas. Sim, dá para dizer que Santa Maria, a nossa região aqui, ela é uma região rica em materiais que são utilizados nas construções, nas edificações? Sim, geralmente na questão de alvenarias a gente utiliza materiais de produção local. E em relação à habitação, né, daí, claro que a gente normalmente pensa arquitetura e urbanismo já pensando em projetos de edifícios residenciais e casas, sim, né, mas a questão da habitação mesmo, em relação à nossa cidade, assim, como que tá a questão da sustentabilidade, como é que vocês veem a questão da sustentabilidade? Agora a gente está começando a ter um pouco mais de procura nessa questão de sustentabilidade. Algumas residências que eu estou dando continuidade e projetei, os clientes já estão pensando, gostaria de utilizar a água da chuva, gostaria de sempre cuidar da temperatura, a insolação, como é que vai funcionar a questão da iluminação natural para a gente diminuir o consumo de energia. Então o pessoal está começando a trabalhar com isso. Ainda falta um pouco mais de incentivo, mas já acontece na nossa cidade. Sim, e por exemplo, hoje em dia, né, eu moro numa casa que é antiga, então a gente é um espaço grande, por exemplo, a sala, e eu tenho apenas uma luz central. E hoje em dia é bem mais bonito e requintado nós termos essas luzes que são desfocadas, eu nem saberia te dizer. Mas a gente tem novas alternativas, o LED ele realmente consome menos, como é que vocês pensam isso também? Sim, geralmente quando a gente projeta interiores, nós fazemos o projeto luminotécnico. Nesse projeto luminotécnico a gente especifica então para cada uso, uma sala de estar, um escritório, um consultório. Para cada uma desses ambientes a gente faz uma adequação da iluminação. E sim, o LED ele está sendo bastante utilizado porque ele realmente faz diferença. Sim. O consumo dele é menor e a potência que ele produz é bem favorável. Que bom, então nós temos boas alternativas, então, e cada vez mais, né? Com certeza. E perguntando um pouquinho, porque nós sabemos, né, que quem trabalha com escritório acaba tendo que obedecer algumas normas, sejam elas da BNT ou outras normas. O que tu poderia me dizer, né, em relação a essa lei do uso do solo? Como que é essa questão aqui na nossa cidade? Bom, desde 2009, então, com o plano diretor, nós temos algumas legislações a seguir. Então, em relação à lei do uso do solo, nós temos uma quantidade de área que pode vir a ser construída dentro de um determinado terreno e o Código de Obras, ele nos dá formas de trabalhar essa edificação, sempre trabalhando com as aberturas, onde tu pode ter janelas, que lugares tu pode encostar uma edificação na outra no teu terreno. Então essa legislação vem para organizar as residências dentro dos terrenos dos proprietários. Sim. E
qual é a importância da urbanização para o meio ambiente? Dá para falar de uma importância ou talvez, não, quanto mais concreto a gente tem na cidade, pior é para o meio ambiente. Como é que fica isso? A questão relacionada ao urbanismo, na faculdade de arquitetura e em momentos da vida profissional, a gente tenta sempre ligar a questão de vias, né, a utilização da bicicleta ultimamente para substituir os automóveis a combustíveis fósseis tem sido bastante trabalhado. Então, quando a gente tenta unir o assunto urbanismo e sustentabilidade, a gente tenta diminuir a produção de poluentes, diminuir algumas distâncias. É um assunto que tem bastante abrangência e que pode ser trabalhado de diversas formas, não só na questão abrangente como vias, mas também menores como o mobiliário urbano, com programas de reeducação pessoal e social, a questão do lixo, a questão de cuidado do meio ambiente, do Sim. patrimônio, da nossa cidade em geral. Sim. Por exemplo, quando nós falamos em design de interiores também, que é um dos motivos pelo qual as pessoas também procuram o trabalho dos arquitetos, Sim. principalmente em relação ao aproveitamento de espaços e tudo mais. Nós temos essa questão das tendências, nós abrimos uma revista Sim. de arquitetura, nós temos um design sempre muito elegante ou muitas vezes despojado, e acaba que essas coisas caem a tendência. É quase como, eu poderia dizer que é a obsolescência programada dos móveis que a gente tem na nossa casa. Como é que fica isso? Tem como reaproveitar? Ou a gente diz, não, o arquiteto vai querer entrar lá e vai botar tudo fora e vai me mandar comprar tudo novo. Como é que fica isso? Não, a gente tem como reaproveitar. Tem como reaproveitar tanto o mobiliário como materiais também. Hoje em dia a gente utiliza muito a madeira de demolição, utilizamos os tijolos que são também de espaços que foram reformulados, demolidos na fachada, podemos reaproveitar eles de uma forma que não seja estrutural, que seja estética. E na questão de móveis a gente sempre pode melhorar um pouquinho, trocar um tecido, né? Até a pintura das paredes, que é uma coisa tão simples, às vezes é uma questão que muda bastante o ambiente, a iluminação, como a gente conversou. Então tem como a gente renovar o ambiente, estar dentro das tendências sem gerar um custo elevado. Sim, é importante, né, a gente saber que a gente tem essa questão do reaproveitamento, ele é muito Sim. importante, até porque isso já é clichê, né, se publica no Facebook que nada vai fora, né, porque nada a gente tira fora do mundo também, Sim. porque querendo ou não ir para algum lugar, essas coisas que a gente não quer mais, elas vão, Sim. que é muito importante reaproveitar. E na questão do processo de construção das edificações, existe uma maneira de economizarmos recursos, de pensarmos no meio ambiente, uma menor agressão ao meio ambiente? Sim, geralmente quando a gente trabalha a questão da sustentabilidade durante o processo de execução da construção, nós tentamos utilizar materiais que não que tenham o selo de sustentabilidade, mas que venham agredir menos o meio ambiente, que utilizem menos água, ou até produtos de outros estados que venham a agregar valor na estrutura. E também a gente procura produzir menos resíduos, porque o resíduo acaba tendo que ir para algum lugar e acaba agredindo o meio ambiente. Então, quanto menos resíduos nós gerarmos, quanto mais a gente puder também reaproveitar em questão de habitação, melhor para o meio ambiente. Sim. E no processo de formação dos futuros arquitetas e urbanistas, como é que fica a questão de pensar a sustentabilidade? Isso já vem da universidade, da faculdade? Sim. Ou isso é algo que depois o tempo vai pedir que a gente tenha essa capacitação, né? O profissional tem essa capacitação? Sim, geralmente nos dias atuais a sustentabilidade já é um conhecimento que vem sendo aplicado nas faculdades de arquitetura e urbanismo, porque já é uma necessidade que vem ocorrendo há algum tempo, então a gente já é introduzido a esse assunto.
Sempre já pensando em novas formas de projetar, em novas formas de utilizar os materiais e de todas as maneiras possíveis diminuir a agressão ao meio ambiente. Sim. E Santa Maria? Santa Maria é uma cidade sustentável? Ela caminha num processo de sustentabilidade? Ou isso ainda pode ser um horizonte distante da nossa cidade? Nossa cidade caminha para um processo de sustentabilidade, sim. Já temos muitas pessoas que se conhecem e sabem sobre esse assunto, que vêm pesquisando. Os clientes geralmente já fazem as próprias pesquisas e chegam para a gente e pedem: nós gostaríamos de fazer algo pensando no meio ambiente, pensando no futuro dos nossos filhos, né, da nossa família. Então, nós temos esse intuito já de cuidar da nossa cidade. Ainda falta um pouco em a questão de reeducação, a questão de sustentabilidade automotiva, né? Mas isso é uma questão que é maior, ela é mais ampla e que vai englobar a cidade aos poucos, com certeza. Claro. A gente faz um apelo aqui em relação às ciclovias da nossa cidade. Ciclovias são interessantes. Querendo ou não, a gente se expõe, né? No momento que a gente anda. Claro. Eu ando de bicicleta, gosto de andar, às vezes vou até a universidade, mas é um desafio, tem toda a questão do trânsito, né? Mas é uma maneira, é uma atitude sustentável, mas que a gente precisa também do apoio da nossa gestão para estar conseguindo consolidar isso. E querendo ou não, né, a sustentabilidade ela é um processo coletivo. Com certeza. Tu enxergas isso dessa forma, que não adianta o profissional, o arquiteto, a arquiteta estar trabalhando para, se depois que vocês levantarem uma edificação e tiver moradores, tiver quem ocupe aquele espaço, ela não continuar tendo uma atitude sustentável, como é que fica isso? Não, toda atitude pensada na sustentabilidade já é válida. Claro que quanto mais a gente trabalhar esse assunto e mais pessoas estiverem dispostas a serem sustentáveis, com certeza é melhor para o nosso meio ambiente. Sim, com certeza. E também é uma coisa que nós defendemos muito aqui no Meio Ambiente em Revista em relação ao controle social, que é quando a população, e daí nós falamos entre profissionais, entre consumidores, entre as pessoas que vivem e habitam a nossa cidade, participam das nossas decisões. Claro. Porque nós sabemos que hoje, em relação ao incêndio na Boate Kiss ou outras coisas, dificultaram os alvarás, principalmente os alvarás comerciais, e parece que a cidade ainda ela não conseguiu se estruturar para fazer com que esse trabalho seja mais eficiente, né? Essa questão dos alvarás, dos habites, essas licenças que precisa para as habitações, como é que tá? É algo complicado na nossa cidade hoje? Não, essa questão de alvarás, proteção contra incêndio, eles não são processos complicados, tá? Eles são processos que devem ser feitos desde o início de forma coerente, com calma e bem feitos. São processos que são um pouco demorados devido à grande quantidade de análise que os órgãos públicos devem fazer. Sim. Mas eles são totalmente possíveis e devem ser feitos. E agora a gente está tendo um pouco mais de notícias sobre, né, sobre os prazos e tal, porque está sendo mais cobrado. E essa cobrança deve ser feita para que tudo seja regularizado o mais rápido e mais eficientemente possível. Claro, porque nós também necessitamos nos sentir seguros, né? Claro, com certeza. E isso também vem uma cautela maior do profissional em relação a questão de cuidar ou não, ou isso já sempre foi de praxe, algo que respeitando normas e trabalhando nessas condições. As normas da ABNT, elas existem há muitos anos, né? E acredito eu que os profissionais que têm essa formação já conheçam e já sigam, como eu aprendi na faculdade, a seguir as normas desde cedo. Então, para nós já é intrínseco essa necessidade de atender às normas. É uma das primeiras coisas que a gente tem que ver na hora de elaborar um projeto arquitetônico, para que ele esteja de acordo com as normas de segurança, até normas de sustentabilidade agora que estão aparecendo, e acessibilidade também a portadores de necessidades especiais. Sim, até porque no futuro vai sair um pouco mais caro, caso não se respeite alguma norma, tem que destruir uma parede, alguma coisa, pode ficar até mais caro o projeto, né? Mas isso é tudo muito interessante. Nós falamos assim da nossa cidade, desse processo coletivo que nós temos que fazer e também da participação dos profissionais, né, contribuindo.
Também algumas questões assim, quando a gente pensa as áreas verdes da nossa cidade. Santa Maria tem ainda uma quantidade significativa de áreas verdes ou talvez hoje nós já não estamos protegendo tanto as nossas áreas verdes. Como é que tu pensa essa questão das áreas verdes? Nós temos sim áreas de preservação permanente, as nossas conhecidas APPs. E acredito que agora com essa questão do Código de Obras, Lei de Uso do Solo, elas estão sendo um pouco mais preservadas. Porque ao momento que tu adquire um terreno, agora nós temos já a legislação pronta para consulta e daí nós podemos saber se os índices que aquele terreno suporta, as quantidades de áreas que a gente pode vir a construir ou se é um terreno que a gente deva preservar para que ele preserve um riacho, um arroio ou até uma área de preservação permanente pela questão da vegetação. Sim, e também tá para os arquitetos e para os urbanistas essa questão de pensar os parques, isso é um projeto também feito por vocês? Sim. Na questão do urbanismo a gente também aprende o paisagismo, né? A gente aprende isso de uma forma geral. E a gente com certeza aprende a projetar para a sociedade, para a comunidade. Sim, eu sou uma curiosa do assunto, né? Na verdade, as palavras e os termos não estão ao meu alcance assim dessa forma, mas é muito interessante, é muito importante pensar dessa forma e pensar essa utilização, essa reutilização. Pensar que cada vez é mais tendência, né? Os pallets, normalmente a gente pode utilizar e reutilizá-los, né? Depois de tudo que a gente pode pensar que talvez eles não tenham mais serventia, né? E eu não sei, assim, o que tu gostaria mais de trazer pra gente, talvez alguma questão que a gente não possa ter abordado ainda sobre essas normas, o que as pessoas têm que estar atentas quando elas vão solicitar esse serviço. Geralmente o trabalho do arquiteto e urbanista, ele, ao ver das pessoas, ele é muito burocrático. E não é sempre assim. Nós temos todo um trabalho de conceituação, adequação ao cliente, numa residência, no caso, as pessoas que vivem lá, o que elas vão fazer na residência. E assim, isso se expande para diversos outros projetos comerciais, projetos até de paisagismo ou projetos de ambientes coletivos. Então, fica aí o meu lembrete que nós, arquitetos e urbanistas, abrangimos uma grande área do conhecimento, assim, para tentar auxiliar as pessoas na questão da edificação, do ambiente, da utilização do ambiente como um todo. Sim, e pensar, né, que então é para facilitar as nossas vidas, né, em nenhum momento para dificultar, né, Claro. De muita importância para a nossa sociedade e também importante que a nossa cidade ela consiga se pensar em relação à sustentabilidade e também em relação à arquitetura e urbanismo. E, por exemplo, nossa cidade está posta, né, é uma cidade já com a sua trajetória, mais do que centenária. E como que fica repensar e reestruturar? É muito complicado, por exemplo, porque nós não podemos, em meio ao nosso centro, aumentar ruas. Como é que fica as alternativas em relação a pensar o crescimento da nossa cidade? É difícil pensar em modificar uma estrutura consolidada, né? Então, a gente procura pensar no futuro, numa futura expansão, a questão de vias públicas já com ciclovias, né? Sim. Então, essa questão da mobilidade urbana, eu acredito que ela deva ser um pouco mais pensada agora no futuro. Claro, a gente sempre pode pensar e repensar formas de melhorar o que nós já temos, né? Mas como nós temos uma área ali no centro que já é de patrimônio coletivo, Sim. já é consolidada não só fisicamente, mas na história das pessoas, ela fica um pouco complicada de ser modificada. Claro. E tem essa questão das nossas estruturas que são históricas, a Vila Claro. Belga, essa região da Rio Branco. Como é que fica? Ali pode subir os pavimentos, aqueles prédios, ou não? Tem que se manter aquela estrutura? Como é que fica essa questão da parte antiga da nossa cidade? Na verdade, o nosso Código de Obras e a nossa Lei de Uso do Solo, eles regulamentam essas áreas, essas zonas históricas também.
Então, com certeza não são os mesmos índices do que zonas para uma construção nova. As áreas ali de patrimônio, tem algumas áreas que a gente não pode construir, como na Vila Belga, ali nós temos um patrimônio municipal consolidado, então ele vai permanecer. Sim. E tem algumas edificações que se é permitido manter somente a fachada, a parte da frente, podendo alterar todo o seu interior, sua cobertura. Então, cada caso deve ser analisado pela prefeitura ou estar dentro desses índices que são específicos para esse tipo de situação. Sim, claro. E a gente gostaria de saber, né, a gente batendo esse papo aqui, que nós estamos aqui no Meio Ambiente em Revista, que mensagem tu gostaria de deixar para as pessoas em relação a elas pensarem a sustentabilidade? Que mensagem que até tu, como arquiteta, pode deixar para essas pessoas estarem pensando o tema? Bom, eu acredito que a sustentabilidade deve ser sempre pensada. Então, gostaria de deixar a mensagem para que as pessoas procurem até na internet, leiam um pouco sobre o assunto, para que a gente possa conversar de uma forma mais tranquila, sucinta, e para que a gente, como arquitetos e urbanistas, possamos auxiliar vocês e vocês possam estar desenvolvendo. Isso, possam desenvolver de forma mais prática esse assunto. Sim. E também que nós possamos edificar de uma forma sustentável e correta. Claro, pensando sempre na questão da responsabilidade ambiental. Claro. Muito importante. E a internet, eu sou muito fã dos meios de comunicação. A internet, ela é um dispositivo muito interessante. Tu já estava falando isso anteriormente, que normalmente quem vai solicitar o serviço já está pedindo, já vem com uma ideia, sim, com algo que anteriormente talvez a gente não tivesse, porque o nosso acesso no máximo era uma revista impressa, e a internet nos dá muito essas ideias, a gente já quase vem com um projeto pronto para o arquiteto, né? Claro que a gente precisa de normas e de uma maneira bem mais eficiente, eficaz e efetiva de estar pensando isso, mas isso é muito legal, muito interessante. Tu não pode deixar o teu contato também, do teu escritório? Eu gostaria de convidar, então, o pessoal que está assistindo em casa para que chegue lá no escritório, na Tuiuti 2434, sala 1, ou dê uma ligadinha, entre no Facebook, temos a página lá que temos sempre alguma novidade, alguma coisa nova e interessante para compartilhar. Qual é o Facebook? Como é que tá o nome? Jéssica Nicola Arquitetura. Então tá ótimo, então. Nós deixamos então o contato da Jéssica, falamos hoje um pouquinho sobre arquitetura, urbanismo e sustentabilidade, que são temas que estão totalmente interligados, que tem tudo a ver, que também não é só nós pedirmos um projeto para os nossos arquitetos e urbanistas, mas também estarmos fazendo esse trabalho coletivo enquanto comunidade santamariense que somos, e estarmos pensando a nossa cidade cada vez melhor. Então, o Meio Ambiente em Revista está terminando e nós deixamos nosso abraço e nos vemos no próximo programa. Muito obrigada! Ana acordou às 6h30 e tomou banho para trabalhar. Adriano conseguiu fazer sua sopa no almoço. Naquela manhã, Miguel regou o jardim. Se tem água, a vida acontece. A nossa presença na sua vida é infinita. Levar a água até você é o nosso maior talento. Corsan. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.